E aí, pessoal, espero que vocês gostem da nossa história de hoje, tá? Deixe seu like. E aí, pessoal, pronto para mais um vídeo de histórias? Hoje é terça-feira, mais um dia que a gente vai fazer nossas histórias acontecer. Acabei de encerrar a live e queria dizer a vocês que eu estou muito feliz por quem participou, tá certo? A história de hoje que eu vou contar é a história da brincadeira do copo. Essa brincadeira aconteceu quando eu era jovem e eu estava na minha antiga escola. E eu nunca gostei dessas brincadeiras assim que envolvem esse tipo de coisa de jogo, que é pra chamar essas coisas ruins, sabe? Eu sempre tive muito medo e sempre fui muito assim, regrada. Eu acho que quando a gente acaba brincando disso, a gente acaba chamando essas coisas, tá? E aí o que é que acontece? Eu nunca gostei de brincar desse tipo de coisa. Eu estava na biblioteca porque eu sempre gostei muito de livros. E estava eu na biblioteca. Na época, a biblioteca lá era cuidada por alunos, por professores. E o que que aconteceu? Tinha uma determinada, vamos dizer assim, mesa que eu sempre sentava, sabe? Era a última mesa de lá, era mais silenciosa, era longe da porta. E o que foi que aconteceu? Eu tinha algumas aulas vagas, que eram as últimas. Estava lendo lá meus livros, porque a biblioteca na época não podia, a gente não podia levar os livros para casa. Você, por exemplo, não tinha livro suficiente para os alunos, então a gente lia na biblioteca e depois a gente ia para casa. Não tinha livro para todo mundo, então a gente ia para a biblioteca. O que é que acontece? Umas amigas minhas chegaram lá, disseram que tinham feito um tabuleiro com sim, não, aquelas coisas, né? E aí o que foi que aconteceu? E aí o que foi que aconteceu, né? As meninas começaram a brincar e eu tava na mesa. Só que eu dizia as meninas, vamos, Jéssica, vamos participar, tudo. Eu dizia, não, gente, não quero participar disso. Enfim, quando, as minhas começaram lá a fazer, diziam que estavam mexendo, tava na maior brincadeira, eu disse assim, eu vou no banheiro. E aí eu saí da biblioteca. Eu me lembro que quando eu saí, as bibliotecas tinham aquelas, sabe, portas enormes, que são bem grandes de madeira. Então, assim, era muito difícil delas fecharem com o vento, mas enfim. Eu me lembro que quando eu passei, a porta da biblioteca bate com tudo, sabe? Fechou. Eu disse, poxa, o vento estava muito forte. E eu escutei aquela porta fechando. Continuei seguindo, fui ao banheiro, fui beber água, também fui pegar minha bolsa, minhas coisas que estavam na sala de aula, para poder ir para casa, porque eu já tinha largado. Já estava na hora de saída. Aí o que que acontece? Quando eu estou voltando para a biblioteca, eu vejo a porta abrindo e eu vejo as minhas amigas vindo me abraçar, chorando. Mas sabe, naquele desespero. E eu sem entender nada. Aí eles me disseram assim, Jéssica, quando tu saiu, o copo, ele se mexeu sozinho. As portas fecharam e as janelas também fecharam. E a gente ficou preso aqui dentro. E aí a gente começou a escutar umas coisas. O professor que estava lá na biblioteca, ele começou a ver as coisas assim, a falar como se estivesse vendo os espíritos e etc. E eu morrendo de medo. E eles disseram assim: a gente soltou o copo, soltou as coisas e foi embora nas carreiras. Aí eu achei estranho, eu disse, oxi, misericórdia, tá repreendido. Enfim, esse dia era uma sexta-feira de manhã. Aí eu vinha com as minhas amigas, né, pra casa. E a minha amiga dizia: Jéssica, eu tô escutando como se fosse alguém seguindo a gente. E eu achava muito estranho. Eu disse, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E elas diziam assim: parece que ele tá falando com a gente, tentando falar com a gente, tá perseguindo a gente. E não sabia o que era. Esse professor que estava na biblioteca era um professor que, sabe, aqueles professores bem hippie, bem calminhos. Ele disse assim: olha, gente, essas brincadeiras que vocês fizeram abriu um portal. E vocês vão ter que fechar esse portal. E eu disse assim: eu não participei. Eu disse: olha, mesmo você não tendo participado, você estava lá no momento, então você também tem que vir. No meu tempo de escola, tinha uma coisa chamada escola aberta, que a gente ia dia de sábado para a escola para fazer jogos e etc. E aí o que foi que aconteceu? No sábado de manhã,
eu fui encontrar com as minhas amigas. E assim, foi aterrorizante o que elas me falaram. Elas disseram que passou a noite inteira sem dormir, que elas escutavam vultos, que foi assim, foi uma noite muito horrível para elas, né? Porque elas diziam que elas sentiam como se fosse alguma coisa perseguindo elas. Enfim, que a noite toda elas ficaram com muito medo, porque parecia que esse espírito, né, estava acompanhando elas e tudo mais. Enfim, gente, foi uma noite de tormenta e elas choravam muito, ficava gelado, sabe? Foi meio que cruel. Eu vi a minha amiga, a que eu mais gosto, né, até hoje, eu vi a minha amiga chorando. E assim, elas estavam num desespero só. E isso, a gente pegou e se reuniu numa sala de aula, dentro da escola. E eu tava lá. Eu fiquei lá sentada. E aí eu falei o seguinte, assim, eu vou embora, porque tá demorando demais. Aí as meninas disseram, não, bebe uma água, depois tu volta. E elas continuaram tentando fazer lá o joguinho do copo e tudo mais. Gente, juro a vocês, quando eu saí da porta, eu não sei o que foi que aconteceu, que eu disse assim, não, vambora. Fui beber água, quando eu volto, lá vem elas, chorando, morrendo de chorar. E dizendo assim, graças a Deus tudo acabou, graças a Deus acabou. Aí eu disse, gente, por que isso acontecia quando eu ia embora? E aí esse professor, as minhas contaram, que esse professor, ele meio que incorporou o espírito. E aí o espírito falava na boca dele dizendo assim, olha, vocês abriram o portal e deixaram aberto. Então, com cada uma de vocês, estava um espírito acompanhando. E a gente só saiu porque Jéssica tinha saído da sala. Porque ela tinha o corpo fechado e ela não acredita nessas coisas, né? Ela era abençoada por Deus, Deus estava protegendo ela, então a gente não podia chegar perto. Mas quando ela saiu, a gente conseguiu ir atrás de vocês. E assim, eu fiquei com muito medo na época, porque eu não sabia o que era corpo fechado. E aí depois o professor me explicou, Jéssica, quando uma pessoa, ela faz boas ações, o corpo dela, ele não recebe essas coisas, né? Então esses espíritos, essas coisas ruins ficam rondando para tentar entrar em você ou entrar em uma pessoa próxima para te atormentar, porque eles querem, né, entrar para fazer maldade, para humilhar, para tudo mais, mas como eles não conseguem, eles atormentam quem está ao redor. E assim, isso também vira uma proteção, porque quando você está perto, eles não conseguem chegar perto, porque tem como se fosse um anjo da guarda te protegendo. E aí, depois desse dia, eu fiquei, sabe, eu fiquei tão feliz, porque eu dizia assim, poxa, eu tenho como se fosse um anjo, uma luz de Deus que eu consigo, né, que consegue me proteger. E nesse dia, eu sinto como se a minha fé fosse restaurada, porque eu conseguia sentir isso, sabe, essa paz de Deus em mim. Eu não achava que eu era merecedora, mas depois desses dias, né, que as meninas ficaram muito atormentadas e eu não passei por isso, por exemplo, elas disseram que as portas da biblioteca fecharam, que quando eu saí a porta da sala tinha se fechado, que era para eu não entrar. Então assim, eu disse, meu Deus do céu, acho que toda a criação que eu tive, de ter fé, de não baixar a cabeça, de persistir nas coisas, por mais que elas pareçam, né, difíceis, eu acho que isso me ajudou bastante. E eu nunca tinha perdido a fé, mas a minha fé se fortaleceu naquilo ali, porque eu sabia que se eu continuasse sendo uma pessoa boa, se eu continuasse fazendo as obras de Deus, aquilo ali me protegeria, porque Deus cuida dos seus filhos. Então, assim, gente, essa foi uma das histórias, tá? Se vocês quiserem ler ela direitinho, eu também escrevi essa história no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então vocês podem colocar comentários, vocês podem curtir, deixar o like, vocês podem comentar bastante, tá? E assim, um dos conselhos que eu dou a vocês é nunca joguem esses jogos, sabe? Por exemplo, Charlie Charlie,
Enfim, baleia azul, essas coisas. Tudo isso são jogos que o diabo ele coloca e ele usa principalmente das crianças e dos adolescentes. O que eu vou falar agora é muito sério, né? O diabo ele não quer que a gente acredite que ele exista. Ele quer que a gente ache que tudo é banal, que tudo é história. Por que isso? Porque isso nos faz pecar. Né? Isso vai contra, né, essas brincadeiras, essas magias. Isso vai contra o que Jesus prega. A gente tem que se livrar do mal, a gente tem que se afastar das coisas do mal. Se a gente chama isso, né, o que é que acontece? Essas coisas vêm atrás da gente e elas nos perseguem. Então, uma das coisas que eu digo a vocês é: se afastem de pessoas que fazem esse tipo de coisa, se afastem dessas brincadeiras. Uma outra história que eu tenho para contar para vocês é sobre a loura do banheiro. Eu também escrevi essa história, então quem quiser ler ela direitinho, passo a passo, tá? Também tá no blog. Uma amiga minha, na escola, ela ficou com essa história de bata não sei o que na porta do banheiro da escola, não sei o que. E ela tinha chegado de uma outra escola na época e ela começou com essa brincadeira. Então as minhas amigas que não acreditavam, elas começaram a fazer e não via nada e não sei o quê. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu nunca fui de estar com essas brincadeiras, com esses negócios, de estar invocando essas coisas. E aí eu dizia assim, minha gente, não mexe com quem tá quieto, não inventa essas brincadeiras. E aí, no tempo era dia de desfile, certo? De desfile cívico, de 7 de setembro. E a minha escola tinha o costume de rodar pelo bairro. Né? A gente ia com a banda, rodava pelo bairro, voltava para a escola. E aí, essa minha amiga, né? Que eu acho que nem amiga não é, porque amigo de verdade não faz, não inventa esse tipo de brincadeira, não mexe com essas coisas, não te induz a fazer o erro, né? E aí ela falou para uma amiga minha: olha, vamos fazer essa brincadeira, vamos ver se dá certo, não sei o quê. E essa menina que foi fazer com ela essa brincadeira, ela era sexto ano e a gente era tipo nono ano. A menina era bem pequenininha, sabe? A gente até tinha apelidado ela de bebê. O que foi que aconteceu? Essa menina que se chamava Bebê, ela era bem pequenininha. E aí a gente pegou, né? Brincava muito com ela e tudo mais. Porque parecia uma bonequinha. Quando ela foi fazer essa brincadeira, que ela disse que bateu na porta, fez todo aquele ritual. Ela disse que ela viu uma imagem de uma coisa no espelho do banheiro da escola. Ela disse que na hora ela gelou. Ela gelou, ela disse que, meu Deus do céu, eu vi. E aí o que foi que aconteceu? Ia começar o desfile e ela tava morrendo de chorar. Ela disse assim, meu Deus do céu, eu vi a imagem do demônio lá, do negócio, desse espírito e ficou falando e ficava lá. E a gente achava que era brincadeira dela. Só que quando a gente viu, ela tava tremendo, minha gente. Quando a gente passou, fez a volta no bairro, pra gente conseguir fazer a volta e chegar pela outra rua, a avenida, ela tem uma igreja, que é a Assembleia de Deus. Quando essa menina, que já estava nervosa, ela passou na frente da igreja da Assembleia de Deus, ela caiu. Ela caiu nos degraus da igreja. Ela não conseguia mais andar. Ela ficou tão nervosa, minha gente, mas tão nervosa, que ela não conseguia mais andar. Dizia assim, eu não consigo andar, minha gente, eu não consigo me mexer. E a gente, todo mundo desesperado. E aí dizia assim, foi a loura do banheiro dizendo que não podia passar por essa igreja. E ela me prendeu aqui, ela me aleijou e não sei o que. E ela ficava gritando, gritando de dor. Na hora, desceu um homem da igreja e disse assim, o que é que tá acontecendo? E eles me disseram assim, não, é que a gente fez uma brincadeira com ela e ela levou muito a sério. E aí ele falou assim, que tipo de brincadeira? Porque a menina tá chorando muito. E ele bem sério, sabe? E ele disse, não, é porque a gente foi inventar de fazer o jogo da loura do banheiro. E ela disse que viu o espírito e ela disse que agora o espírito não quer deixar ela andar. E aí esse homem, que era da igreja,
ele colocou a mão sobre ela e ele falou assim: eu te liberto, eu te liberto. A partir de agora, você está liberta, você não vai mais nada lhe perseguir. Gente, na hora a menina começou a andar. E assim, a gente sentiu uma paz tão grande. Tanto é que esse homem, eu não sei quem era, não faço a menor ideia. Ele voltou para dentro da igreja e a gente seguiu o desfile. Já estava todo mundo lá na frente, só eu e minhas amigas que estavam atrás, e a gente seguiu. Então, assim, isso me faz ver que pessoas boas, elas não levam as coisas do diabo na brincadeira. Elas não simplesmente banalizam tudo, sabe? Eu vou fazer, porque isso é legal, porque é só um jogo. Gente, não existe isso só de um jogo. Tudo que você faz escondido, tudo que você faz, é, por exemplo, que você não se orgulha disso, que você tem que esconder ou que você faz na surdina, isso não é certo. Isso pode gerar assim, um prejuízo para você. Então, isso tudo, essas brincadeiras, né? Eu vejo isso tudo como jogos que o diabo tem para entrar em nossas vidas, né? São como se fossem portais para permitir que ele entre em nossas vidas. Então, não caiam nessas armadilhas. Não joguem esse tipo de jogo. Quando alguém oferecer a vocês, pense assim: amigo de verdade não te oferece esse tipo de coisa, né? Não faz esse tipo de coisa para você. E pode, sendo jogo ou não, sendo brincadeira ou não, eu acho que a gente precisa aprender a dizer não. E tem que dizer que não quer e insistir nisso. Mas fulano é meu amigo. Gente, aprenda a separar as coisas que são boas das coisas ruins. Coisas boas te fazem crescer, né? Te deixam bem, te fazem se sentir bem. Essas coisas que te atormentam, tá certo? Não é coisas boas, não é coisa de amigo, tá? Então eu vou encerrar com essas duas histórias hoje. Vou deixar um pouquinho na descrição de cada uma delas, tá? Aqui embaixo. Deixe o seu like. E na próxima semana eu vou gravar mais outro vídeo pra gente postar, tá? Na próxima terça-feira. Gente, por hoje fica aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo vídeo. Deixe o seu like, deixe comentário. Se vocês acreditam, se vocês não acreditam, né? Eu mesmo, assim, né? Eu não acreditava. Mas eu agora, meu Deus do céu, tenho morro de medo, morro de medo, morro de medo. Acho que as palavras têm poder, que tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, assim, com a vida, né, com o tempo, a gente aprende que não é nem mexer ou não para ver se dá certo ou não, é não mexer. Eu não preciso disso, eu não preciso saber se isso vale ou não, entendeu? Então, evitem esse tipo de brincadeira, porque isso não vai levar vocês a nada de bom, tá certo? Vou indo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, mande pra um amigo, tá certo? Comentem bastante aqui pra ajudar o canal que tá iniciando agora. Espero que a gente façam outras lives. Eu só vou fazer a live agora, assim, quando chegar em 100 inscritos, quando chegar em 200 inscritos e por aí vai, tá? Fiz uma live agora que chegou em 50 e agora já passou de 50. Quando chegar em 100 inscritos, eu faço outra live e assim adiante, tá certo? Beijo pra vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.